Olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e dessa vez eu quero falar sobre como que Deus fala ao seu povo na questão do ministério profético. Isso mesmo que eu falei para você na questão do ministério profético. A pergunta que eu faço é: o ministério profético ele cessou, ele acabou, ele continua? Deixe nos comentários e também não esqueça de assinar o canal, dar o coraçãozinho, ficaria muito feliz também se você deixar seus comentários. Bom, o ministério profético no sentido de escrever livros, coisas assim desse tipo, não é? Ele cessou, né? Ele realmente não existe mais esse ministério profético de profetizar, se escrever livros como a Bíblia foi encerrada, né? Mas o que acontece? O ministério profético ele continua, de que sentido? No sentido espiritual, né? Ou seja, existem ainda existem profetas que profetizam, que falam a palavra. E na verdade o ministério profético é um ministério, né? Profetizar é ministério, né? Que Deus dá a algumas pessoas. No entanto, cabe salientar que esse ministério ele tem que ser bem, né? Ele tem que ser bem maduro, porque senão ele vai causar grandes prejuízos, no caso, ao povo de Deus. Isso mesmo que eu falei, o ministério profético ele tem que ser um ministério maduro, né, dentro de uma igreja, porque se ele não for maduro, ele vai causar muitas perturbações. Nós estamos há mais de 40 anos aí nesse caminho. E observe só, eu já fiz várias observações em relação a isso. Muitas pessoas, às vezes, né, que se dizem que estão sendo usadas por Deus, né, entre aspas, né, elas usam muito aquela expressão, não é, que eu sou Deus, né, não sei se você aí, né, a maioria deles ou delas, enfim, aquela coisa toda, eles usam muito essa expressão, eu sou Deus. No início de uma profecia ou coisa assim desse tipo, de uma revelação, coisa assim desse tipo, não é? Nessa questão eu quero salientar que esse profeta, infelizmente, ele foi infeliz, porque ele já começou com a expressão errada. E eu quero dizer para vocês assim, Deus não erra. Deus ele não erra, Deus ele é certeiro. E quando a pessoa é possuída, digamos assim, ou inspirada, né, que é a palavra correta, é a palavra inspirado ou inspirada, mas possuído também pode usar essa expressão, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo possuiu, tomou posse de Davi, não é? Coisa assim desse tipo. Então, essa expressão que as pessoas usam muitas vezes, né? Eu sou Deus, ela é uma expressão de autoafirmação, não é? Ou seja, as pessoas estão autoafirmando, e Deus ele não precisa de autoafirmação de jeito nenhum, pessoal, jamais. Ele, como sendo Deus, ele não precisa reafirmar que é Deus para ninguém. Aí a pergunta que você faz é: mas qual é a expressão correta? O que é que a Bíblia fala sobre isso, não é? Que esse ministério é um ministério também assim abençoado e abençoador. E eu falo aqui com temor e tremor e com respeito, claro, a essas pessoas que receberam esse dom, não é? De ser um arauto, né, da palavra de Deus. Existem vários tipos de profetas ou de profecia, ou de inspiração é uma só, né? A inspiração ela vem com um só objetivo, mas a profecia ela se desdobra muitas vezes, né? Muitas vezes você está ouvindo uma palavra e aquela palavra está sendo uma palavra profética. Muitas vezes não vai ser, não é? Ou seja, de cima de um púlpito, às vezes as pessoas estão lá embaixo e tal, aquela coisa toda, e pode acontecer de alguém ser tomado pelo Espírito Santo e trazer uma mensagem para a igreja. Essa mensagem ela tem algumas características, que é edificar, exortar e consolar, não é? Então, ela nunca deve atrapalhar aqueles que estão falando a palavra, né? Porque aí já entra aí uma contradição muito forte. Mas a pergunta que você faz, você quer uma pessoa, digamos assim, madura, mas como é que Deus se expressa, como é que Deus fala para o seu povo? Vamos ver aqui na Bíblia, não é? Um versículo aqui bem interessante, aqui em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E aqui você vai ver, pessoal, aqui também digamos aqui, pessoal, são centenas de versículos. Levanta-te e santifica o povo e dize,
santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Josué 7:13. E assim, pessoal, são centenas e centenas e centenas de versículos. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor. E assim sucessivamente, são centenas e centenas e centenas de milhares, e chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Então essa expressão, assim diz o Senhor, ela era uma expressão que, na verdade, expressava que aquele profeta tinha uma mensagem, uma palavra, uma direção para o povo, entende? Então Deus sempre dizia, não se autoafirmando, eu sou Deus. Essa expressão é uma expressão que vem da inspiração humana, não divina. Infelizmente, essa é a realidade. Mas os profetas sempre usavam essa palavra, assim diz o Senhor. Então você que tem esse ministério, que recebeu esse dom, possa assim chamar, seja uma pessoa madura, consciente, responsável e fale aquilo que Deus colocou realmente no seu espírito para falar, sem invencionizes, porque Deus vai cobrar de você tudo aquilo que você falar e que não seja inspiração divina, tá certo? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês.